Graça e paz, amados. Mais uma semana se inicia e nós queremos partilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus a nível devocional, porque vamos estar expondo a palavra em um tempo bem curto, mas é a palavra de Deus. E é dela que receberemos a porção alimentícia para o sustento da nossa vida durante toda essa semana, e por isso eu quero convidar os irmãos a permanecerem comigo calmamente durante esses minutinhos que faremos de exposição da palavra de Deus. E estamos estudando sobre as Escrituras Sagradas e gostaria de, nessa noite, apresentar aos irmãos o texto bíblico de 2 Timóteo 3,16, no qual a própria palavra vai dizer algo a respeito dela mesma, a fim de motivar os irmãos a permanecerem estudando mais, amando mais a palavra de Deus, a fim de adorar o nosso Deus melhor a cada dia. A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo 3,16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Querido Deus, nós estamos diante da Tua inefável palavra, ó Senhor. Clamamos em nome de Jesus pelos méritos do nosso amado Senhor Salvador, nosso mediador, o único acesso a Ti, na sua autoridade. Senhor, que Tu nos conceda o Espírito Santo, no Espírito Santo a iluminação para a compreensão da Tua palavra, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele começa a carta, ele começa dizendo exatamente que são todas, ou melhor, toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é sagrada. E toda, irmãos, não tem restrição. É 100%. Não é, nem pode ser menos. 99, 98, não. 100% das Escrituras são inspiradas por Deus e toda ela, 100% é a palavra de Deus, ou seja, é divinamente inspirada, ela é dada a nós pela inspiração de Deus. O apóstolo Paulo está falando exatamente isso, toda. Não apenas os livros do Velho, do Antigo Testamento, mas também as do Novo, pois tudo é inspirado por Deus, soprado por Ele. As Escrituras são sopro de Deus. A palavra de Deus como é que diz? São os escritos do Espírito Santo e não dos homens. Essa palavra de Deus traduz a majestosa autoridade divina. São elas que mostram a grandiosidade de Deus, sua sublimidade. É nela que está todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória de Deus, para a salvação do homem, para a fé do homem, para a vida do homem. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, item 6. Nela está as predições de eventos futuros que aconteceram, especialmente a respeito de Jesus Cristo, que uma vez sendo realizada, e foram todas realizadas, evidenciam a autoridade divina das Escrituras. Que, apesar das perseguições pagãs, a exemplos dos dioclesianos, que procuraram destruir as cópias das Escrituras, apesar dos hereges, estiverem no poder da apostasia da Igreja Romana, estes escritos foram preservados puros, mantidos inalterados, incorruptíveis, o que não acontece com outros escritos.
São elas, e somente elas, que têm a vida eterna e que testificam do Senhor Jesus. O próprio Jesus falou isso em João 5,39. E o apóstolo Paulo diz no texto que estamos lendo que as Escrituras, que essa Escritura sagrada, toda ela, é útil para 4 coisas aqui, amados. A primeira dela é útil para o ensino. Quando o apóstolo, essa palavra, essa preposição para aí, ela está indicando um encaminhamento, uma direção. Quando ela diz útil para, está querendo dizer exatamente isso. Para encaminhar em 4 direções. Quando eu pego a palavra de Deus, então a palavra de Deus está sendo útil para mim encaminhar em 4 direções, sendo a primeira dela o ensino. Ensino, instrução, aprendizagem de qualquer doutrina concernente ao ser de Deus, às pessoas e às perfeições de Deus, a respeito da criação, a respeito da redenção, da queda e redenção do homem, a respeito da pessoa e ofícios de Cristo, redenção, justificação, perdão, reconciliação, expiação, vida eterna, dentre outros. Segundo, útil para repreensão, para encaminhar o leitor da Bíblia a repreensão ou reprovação. De quê? De erros, de heresias. Estamos o tempo todo diante de erros, de heresias, oriundo da boca de pregadores que usam mal, por sinal, a palavra de Deus, de maneira estupidamente. Mas usam e falam e pregam. Estamos diante dessas situações o tempo inteiro. Então a palavra de Deus me é útil para repreensão ou reprovação desses erros, oriundo de fora ou oriundo de dentro de mim, porque ela é a espada cortante do Espírito Santo. E como espada cortante do Espírito Santo é que suficientemente refuta essas coisas, esses erros. Ela foi usada com eficácia por Jesus Cristo. Foi usada com eficiência pelos apóstolos. Precisamos usá-la com igual maestria. Você usa a palavra de Deus para reprovar os seus erros, os erros da sua vida? Você usa a palavra de Deus com maestria para reprovar os erros na vida das outras pessoas? Enfim, das pessoas que falam para você de maneira, infelizmente, errônea. Você tem usado? Precisamos usar com maestria a palavra de Deus para refutar esses erros e essas heresias. O terceiro aspecto é que ela é útil para a correção. Eu preciso de correção? Sim, ué. Precisa de correção. O que é corrigir? Endireitar, retificar. Eu preciso de endireitar o que na minha vida? Preciso de endireitar os vícios, retificar os vícios, a malignidade da nossa natureza, que só é revelada através das Escrituras. E são elas, as Escrituras, que são a única regra perfeita de fé. Por isso elas têm autoridade de corrigir e elas são úteis para corrigir a nossa conduta para com Deus e para com os nossos semelhantes. Nenhum de nós é perfeito o suficiente para não precisar da correção das Escrituras. A palavra de Deus diz ainda um quarto aspecto, um quarto ponto, que ela é útil para a educação, ou seja, para uma tutoria, para um treinamento, para uma instrução. E aí ela traz uma palavra muito importante aqui. Aonde tem um na aqui, na justiça, essa preposição que no original é em,
significa exatamente um lugar específico. Ela indica um lugar, uma posição fixa. E não é um local, ou no tempo, ou no espaço, mas em um estado da personalidade, um traço do caráter ligado à moral, que é a justiça, especificamente cristã. Repare, instrução na justiça significa a regra de uma vida boa e santa, disse João Calvino. Instrução na justiça significa a regra de uma vida boa e santa. É essa vida que você deve viver. É essa vida que nós, como crentes, precisamos viver. Uma vida boa e santa. Esse é o desejo nosso para você que esteve comigo até agora. Para que você tenha uma semana feliz, amando e lendo as Escrituras Sagradas. Elas são a palavra de Deus em si. Só ela pode constituir a única regra perfeita de fé e conduta, e aperfeiçoar a nossa vida e nivelá-la à vida de Deus. Vou orar pela sua vida. Pai, dê uma semana feliz, meu Deus, abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que agora partilha comigo nesta oração. Meu Deus, abençoando-as com uma semana próspera, protegendo-as de todo o mal, livrando-as de toda espécie de mal, provendo, Senhor, todas as coisas necessárias para que essa pessoa tenha um relacionamento contigo ajustado e receba de ti as bênçãos do Senhor. Como a tua palavra diz que as bênçãos de Deus são para os filhos de Deus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa os teus filhos e aqueles que ainda não são caracterizados filhos de Deus. Pai, que tu os traga, sensibilizando os corações dessas pessoas, adentrando os corações delas e convertendo os corações delas ao Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, é que nós te oramos. Amém. Feliz semana.